Olá, meninos e meninas, pessoas e pessoas, jovens e jovas. Bem-vindo para mais uma aula de resolução de exercício. Nós vamos hoje ver 3 exercícios, 10, 11 e 12. Por que 10, 11 e 12? Então, são os exercícios na sequência da aula da primeira lei da termodinâmica. Se você não assistiu a primeira aula da lei da termodinâmica, então é por isso que tem essa sequência, por isso que nós estamos começando no exercício 10, tá legal? Que foram os que faltaram lá na aula, e essa é uma carga horária extra, né? Então são exercícios que não trazem conteúdo novo, é o mesmo conteúdo que a gente já trabalhou na aula, então por isso ele tá aqui como extra, esses exercícios que ficaram. Sem mais enrolação, vamos para o exercício número 10. Opa! Isso. Tá aí, exercício 10 na tela para vocês. O diagrama de pressão em função do volume V representa uma transformação gasosa. Analise o gráfico e responda às questões. A transformação AB é uma expansão ou uma compressão? Muito bem, primeiro, você podia responder a letra B primeiro. A letra B pergunta que tipo de transformação é essa. Quando você se deparar com um gráfico de pressão por volume, uma boa coisa para você fazer, na maioria das vezes, é procurar identificar que tipo de transformação é. Lembrando que nós temos, desde a última aula, 4 transformações especiais, né? Uma adiabática, a isobárica, isotérmica, isovolumétrica e a adiabática, que é não troca calor. Isobárica, pressão constante, isotérmica, temperatura constante, isovolumétrica, volume constante, e a adiabática não troca calor com meio externo. Pelo gráfico, nós vemos que é uma transformação isovolumétrica. Ó. O volume no ponto A é o mesmo volume que no ponto B, é tudo 2. Então, é uma reta vertical. Isso caracteriza que o valor da grandeza do eixo horizontal é constante. No A era 2 e no B era 2. Então, não se deslocou na horizontal. Então, porque o volume foi constante o tempo todo. Então, respondendo a letra B, é uma transformação isocórica, que é o mesmo que isovolumétrica. Então, aí você pode responder a letra A. A transformação é uma expansão gasosa ou uma compressão? Nenhuma das duas. O volume nem se expandiu, o volume do gás nem se expandiu e nem comprimiu, tá? Ele permaneceu constante. Então, daí você já vai disparando gatilhos aí na sua mente a respeito da transformação isovolumétrica. O que acontece com ela, né? A transformação isovolumétrica não tem trabalho, não há trabalho. O gás não faz trabalho e ninguém faz trabalho sobre o gás, porque para que ocorra trabalho, o gás tem que se expandir, né? Ou contrair o seu volume se ele receber trabalho de alguém. Beleza? Bom, seguimos. Letra C. Utilizando a lei geral dos gases, as informações extraídas do gráfico, identifique se a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, lembra, usando, ele já dá a dica aí na letra C, lei geral dos gases. Então, não tenta ir para a primeira lei da termodinâmica, que isso não vai te resolver. Ou vai? Mas não sabemos. Tá? Então, letra C de casa, lei geral dos gases. É aquele P, né? P1, P2. Tá aí, ó. P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. E aí o que acontece? Como é que você vai saber o que aconteceu com a temperatura? Você vai saber o que aconteceu com a temperatura porque é uma transformação isovolumétrica. Tá, professor? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se ela é isovolumétrica, eu posso cancelar os volumes, ó. Tá? E aí vai sobrar para mim a seguinte equação, ou se você preferir, né, você podia ir direto para equação do gás ideal para uma transformação isovolumétrica. P1 T1 sobre P2 T2, tá? E essa equação matematicamente nos indica que pressão e volume pressão e temperatura são diretamente proporcional, ou seja, se a pressão aumentar, a temperatura tem que aumentar na mesma proporção para manter a igualdade, já que eles estão numa fração ali. E se a pressão diminuir, a temperatura tem que diminuir na mesma proporção. Então aqui você mata a questão, a letra C. Por quê?
Porque você vai olhar lá para o gráfico e vai ver que no ponto A, a pressão era quanto? 10. E no ponto B, a pressão foi quanto? 5. Então, a pressão reduziu-se à metade. Então, nós podemos afirmar com certeza que a temperatura do gás também reduziu-se à metade. Então, a letra C pergunta se a temperatura aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Com certeza, a temperatura diminuiu. Tá? E aí a gente já pode engatar a letra D. Neste caso, a variação da energia interna, ΔU, é positiva ou negativa? Bom, se a temperatura diminui, toda redução na temperatura indica uma redução na energia interna. Então, o ΔU é negativo. Ou seja, a variação da energia é negativa, né? Não que a energia é negativa, mas a variação, ou seja, ela reduziu. Isso que indica uma variação negativa. Tá bom? A última, letra E, analisando a transformação pelos respectivos sinais das grandezas envolvidas na equação da primeira lei da termo, conclui-se que o gás ganhou, perdeu ou não trocou o calor. Não tem trabalho, né? Então ela é uma isovolumétrica. Você tá lembrado? Tá aí na sua cabeça a primeira lei da termo? Se não tá, vou colocar na tela para você agora. Variação da energia interna é a diferença entre calor e trabalho, ou seja, o calor que não vira trabalho, vira aquecimento. É isso aí que diz essa equação. Se a gente está falando de uma transformação isovolumétrica, o trabalho é zero, né? Porque o volume não se expandiu nem contraiu. Então, ΔU é igual a Q. Ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor. Como a gente estudou na letra C e viu que a temperatura diminuiu, a gente respondeu a letra D dizendo que ΔU é negativo. Tá? Então o calor é negativo também, ou seja, esse gás esfriou por quê? Porque ele doou calor. Tem duas possibilidades para um gás esfriar. Ou ele realiza trabalho, quando ele realiza trabalho, ele pode consumir sua própria energia interna, e aí ele esfria, ou ele doa calor. Se a gente sabe que é uma transformação isovolumétrica que não tem trabalho, a única probabilidade, a única possibilidade, aliás, menor do que probabilidade, para esse gás ter esfriado é ele ter doado calor. Tá? E aí, é claro, né, como o ΔU é negativo, você sabe que o Qzão é negativo. O que isso indica? Né? Que esse gás doou ou cedeu calor. Tudo bem? Eu acho que é isso, a questão 10, tá? Então, ela é mais ou menos o mesmo esquema, né? A gente está analisando cada uma das transformações em um exercício diferente, tá bom? Beleza? Então, olha só, vamos para o exercício 11 agora. Vamos ter basicamente as mesmas perguntas, mas num outro tipo de transformação. Se pelo gráfico aqui a gente via que era uma isovolumétrica, né, um volume constante, porque é uma reta vertical, aqui a gente sabe que não é uma isovolumétrica e também não é uma isobárica. Por que não? Porque se ela fosse uma isobárica, seria uma reta horizontal o gráfico, né? Porque o volume ia mudar e a pressão ia se manter sempre a mesma. Então seria alguma coisa assim, uma isobárica. Como está no exercício 9 lá da aula, vai lá ver. E na isovolumétrica, como a gente acabou de fazer, é uma reta vertical. Então, essa transformação ela tem duas possibilidades. Ela pode ser uma isotérmica ou uma adiabática. A adiabática e a isotérmica elas têm curvas parecidas, né? São curvas, aliás, e são parecidas. A adiabática é um pouco mais inclinada, um pouco mais em pé a curva. Mas não dá para você saber só olhando. Tem uma dica importante aí que ele diz que é uma transformação lenta. Se é uma transformação lenta, a gente pode chutar como sendo uma isotérmica. Por quê? Porque a isotérmica é caracterizada por ser uma transformação lenta, tá? Porque ela acontece tão vagarosamente que há tempo para que o gás vá trocando calor com o sistema a ponto de manter sempre a sua temperatura ao mesmo tempo. Enquanto que a adiabática é caracterizada por ser uma transformação rápida, sendo que não há tempo para que o gás troque calor com o meio externo. Tá? Bom, mas a gente vai descobrir se é ou não, vamos comprovar matematicamente pela lei geral dos gases.
Exercício 11, esse diagrama de pressão em função do volume representa uma transformação gasosa A, B, analise o gráfico, responda as questões. A primeira questão é se há uma expansão, letra A, ou uma compressão, né? No ponto A, o volume era 2 metros cúbicos, no ponto B era 5 metros cúbicos. Então, é uma clara expansão, né? Tá? Expansão. Ok? Claro, ele aumentou mais que dobrou o volume, né? Passou de 2 para 5. Beleza? Então é uma expansão. Que tipo de transformação é uma isotérmica? Já está ali o gabarito. Como é que você pode provar que ela é uma isotérmica? Se ela for uma isotérmica, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Letra B. Opa, perdão, gente. Letra B de bola. Se ela for uma isotérmica, P1V1 tem que ser igual a P2V2. P2V2. Por quê? Lei geral dos gases, né? Ó, imagina que você tem a temperatura aqui, tá certo? Se T1 é igual a T2, então eu posso cortar, ou posso simplesmente apagar isso aqui, né? Como eu não ia colocar. P1V1 tem que ser igual a P2V2. Isso se for isotérmica. Então tu pega pressão no ponto A, aqui não é 1, né? É A e B, mas enfim. Pressão no ponto A vezes volume no ponto A tem que ser igual a pressão no ponto B vezes volume no ponto B. Se for, é isotérmica. Se não for, é adiabática. Tá certo? Então, ou, né, traduzindo para esse exercício, pode escrever também, não tem problema nenhum, né? PA, VA ou PB, VB. Eu estava fazendo gabarito aqui da atividade de vocês, estava fazendo P0 e P, V0 e V, aí tanto faz, 1 e 2, A e B, é o que você que escolhe. Tá? Então, se você multiplicar a pressão e o volume no ponto A e a pressão e o volume no ponto B, e eles forem iguais, é porque é uma isotérmica. Entenderam? Vem lá da Lei Geral dos Gases. Qual é a pressão no ponto A? 5. Volume no ponto A? 2. Pressão no ponto B? 5. Volume no ponto B, aliás, 2, perdão. Perdão. Eita, tá feio aqui hoje, hein? 2. E o volume no ponto B é 5, né, gente? É claro que vai dar igual os dois lados, né? 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, 10. Então, aqui está matematicamente a prova de que a transformação é uma isotérmica. Ok? Muito bem. Daí vem a letra C, pedindo para a gente usar a lei geral dos gases e identificar se a temperatura aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Se é uma isotérmica, né, galera? O que aconteceu com a temperatura? Isotérmica, a temperatura não variou. Tá? Então, a gente pode colocar aqui que temperatura permaneceu constante. Ficou meio estranho esse C aqui, né? Constante. Beleza? Certo? E aí, numa transformação isotérmica, não tem ΔU, porque se a temperatura não variou, a energia interna não variou. Sempre faça a ressalva, não disse que a energia interna é zero, disse que ela não variou. O ΔU é zero. Tá? O ΔU, a variação é zero. Cuidado. Tá? Não é a energia interna que é zero. Nem a temperatura que é zero. A temperatura é constante. O ΔU é zero. O ΔT é zero. Não variou a temperatura, não variou energia interna. As duas coisas são intimamente ligadas. E a letra E, analisando a transformação pelos respectivos sinais das grandezas envolvidas, na primeira lei da termo, conclui-se que o gás ganhou, perdeu ou não trocou calor. Então vamos ver o que aconteceu ali. Há uma expansão, nós respondemos na letra A, certo? Então esse gás fez trabalho, não precisa nem jogar na primeira lei da termo. Vamos pensar. Põe a cabeça para pensar aí. Tá? Opa, eu estou no exercício errado aqui, ó. Houve uma expansão na letra A, então o gás realizou o trabalho. Mas a gente disse que a temperatura dele não variou. Bom, quando alguém realiza trabalho, ele consome energia. Ah, mas a temperatura não variou, ele não esfriou, então ele não tirou energia do seu estoque de energia, da energia interna. Tá certo?
Como ele pode, então, da onde que vem a energia que ele usou para realizar trabalho? Ele ganhou essa energia na forma de calor. É a única possibilidade, tá? É a única possibilidade. Lembra que essa isotérmica é a transformação que seria perfeita, né? Ó, por quê? Vamos lá, primeira lei da termo. Delta U igual Qzão menos trabalho. Numa isotérmica, esse cara é zero, delta U é zero, então fica zero igual QU menos trabalho. E a gente conclui, então, que o calor é igual ao trabalho, ou seja, todo calor vira trabalho. Olha que lindo. Então, o gás não aquece nem resfria. Então, toda a energia que ele gasta realizando o trabalho vem do calor que ele ganhou. Tá? Então, se o gás deste exercício 11 expandiu-se, ele realizou o trabalho. Então, para ele ter realizado o trabalho e não ter variado sua temperatura, é porque ele ganhou uma quantidade de calor que é exatamente igual ao trabalho que ele realizou. Certo? Então, tá aí na tela para vocês. O gás ganhou calor. Ganhou calor. Ganhou. Tá? Muito bem. Para terminar, exercício número 12. Olha aí, uma transformação não é uma reta horizontal, então não é isobárica, não é uma reta vertical, não é isovolumétrica, só pode ser isotérmica ou adiabática. Tá? Tá escrito ali, ó, transformação rápida, nem sempre vai estar. Como é que eu vou definir se ela é isotérmica ou adiabática? Se eu tenho os valores de pressão e volume, eu vou lá para a segunda lei. Aliás, para a lei geral dos gases, perdão. Lei geral dos gases, e vou ver se dá igual aos dois lados do sinal de igual. Né? Ó, então, que transformação é essa? Então, respondendo a letra B. Se ela for uma isotérmica, vou colocar aqui, PAVA tem que ser igual a PBVB. Se for uma isotérmica. Se der diferente, não é isotérmica, então só pode ser adiabática. Tudo bem? Então, ó, quem é a pressão no ponto A? Pressão no ponto A é 1. Vou colocar aqui 1. E o volume no ponto A? 5. Pressão no ponto B é 10. Opa, já ia colocar 5. É 10. E o volume no ponto B é 2. Corrijo esse 10, né? Vou fazer de novo. 10 e o volume é 2. 1 vezes 5 é 10, é 20. É igual isso aqui? Não, tá errado isso. Então ela não é uma isotérmica. Então ela só pode ser uma adiabática, ou seja, uma transformação onde não há troca de calor com o meio externo. Isso porque ela é uma transformação rápida. Tudo bem? Legal. Letra A, essa transformação gasosa B é uma expansão ou uma compressão? Bom, tá aí no gráfico, né? Ele foi de A para B. No ponto A, qual era o volume? 5. No ponto B, qual era o volume? 2. Então, é uma compressão. Então, presta atenção. A gente já sabe que compressão. Então, a gente já sabe que alguém fez trabalho nesse gás. Alguém fez trabalho nesse gás. E como não há troca de calor, é uma adiabática, essa energia que o gás ganha na forma de trabalho, ele está ganhando trabalho de alguém, porque ele está sendo comprimido, ele vai armazenar, porque ele não doa calor para ninguém, porque é uma adiabática, né? A troca de calor é zero. Tá bom? Então a gente já sabe que esse gás vai aquecer, delta U é positivo, etc, etc, etc. Bom, então matamos aqui, é uma compressão, é uma adiabática, provamos matematicamente pela lei da termo, né? Cuidado, não deixa sua mãe ver isso aqui, 5 igual a 20 no seu caderno, não, hein? Vai dar problema, ali tá errado, tá vendo? Tem um X. Então, ela não, isso aqui não tá certo. Então, ela não é uma isotérmica, é uma adiabática. Letra C, utilizando a lei geral dos gases, extraído, identifica se a temperatura aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Eu acabei de fazer a análise pela primeira lei da termo, né? Porque ele recebe trabalho, mas não troca calor. Então, essa energia que ele ganha na forma de trabalho, ele armazena, ou seja, vira energia interna.
Ou seja, esse gás aquece, ele aumenta a sua quantidade de energia armazenada. Tudo bem? Mas vamos fazer o que está pedindo ali, usando a lei geral dos gases. Bom, como é que tu vai fazer isso? Vamos ver se a gente tem a temperatura. Vamos lá para o enunciado. Ó. Esse diagrama de pressão em função do volume representa uma transformação gasosa AB. Tá? Analise o gráfico e responda as questões. Então, a gente não tem, pela lei geral dos gases, a gente não vai aplicar porque a gente não tem a temperatura, né? Mas usando toda essa ideia que eu já dei sobre a primeira lei da termo, ó, ΔU é igual a Qzão menos trabalho, Qzão é zero porque é uma adiabática, então se ela ganha calor, vira aquecimento, porque ela está ganhando energia. Se ela realiza calor, o gás resfria, porque ela está doando, devolvendo energia. Como é uma compressão, respondemos na letra A, o volume era 2, passou para 5, ele foi comprimido, então é claro que a temperatura aumenta, né? Essa temperatura aumenta, ok? E quer dizer que o ΔU é positivo, porque se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Então a variação da energia é positiva, e é isso que é aumento, né? Analisando o gráfico, analisando a transformação, conclui-se que o gás ganhou, perdeu ou não trocou calor. Não trocou calor porque é uma adiabática. Não trocou calor. Opa. Calor. Qzão é zero. Ela é uma transformação adiabática. Ok? Eu acho que é isso. Eu acho que acabou. Então é isso, gente. Esses foram os 3 exercícios com aplicações da primeira lei da termodinâmica nas transformações especiais. Nós fizemos numa isovolumétrica, numa isotérmica e numa adiabática, né? Dando sequência àquilo que nós já fizemos na aula do último encontro síncrono, não sei quando você está assistindo, na aula lá da primeira lei da termodinâmica, né? Qualquer dúvida, você pode aparecer por lá. Tem aí também na tela as referências, mas esse é de um material que eu usei na sala, na aula, não é necessariamente desses exercícios aí. Tá bom? Pessoas e pessoas, jovens e jovas, ficamos por aqui hoje. Vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Estamos sempre à disposição. Um abraço e tchau!